Olá você! Hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante controverso, inclusive entre a área médica, que é essa linha tênue entre os diagnósticos de transtorno do espectro autista e transtorno de personalidade borderline. Apesar dessas duas condições neurodivergentes elas se assemelharem muito no comportamento da pessoa, da maneira como ela age em sociedade, há diferenças significativas sobre o porquê que isso acontece e, portanto, é necessário saber diferenciar quem tem essas duas condições, quem é somente autista, quem é somente borderline, porque isso vai facilitar intervenções específicas para cada caso e que vão ajudar a atuar na causa, do que gera esse comportamento para dar mais qualidade de vida para a pessoa. Então, como eu estava dizendo, superficialmente, o transtorno do espectro autista, as pessoas autistas, principalmente mulheres, e também as pessoas com diagnóstico de borderline, elas têm comportamentos muito parecidos. Ou seja, elas não têm muita noção de intimidade, passam a impressão muitas vezes de uma carência muito forte, porque contam a vida toda delas para os outros, de um modo até meio egocêntrico, porque não compartilha tanto, fica só dividindo a trajetória dela com as outras pessoas. Eu, por exemplo, e a minha mãe também, a gente tinha essa característica, a gente melhorou depois dos diagnósticos, mas a gente encontrava uma pessoa que nos prestaria um serviço, por exemplo, que a gente nunca mais ia ver na vida, e a pessoa já sabia tudo da nossa trajetória. Isso é um risco, porque nem todas as pessoas são confiáveis no que elas podem usar com essas informações, Só que o que acontece é que, enquanto no autismo isso ocorre, por uma falta de malícia, de uma percepção de como é que as outras pessoas podem ser maliciosas mesmo no uso de algumas informações. No caso da pessoa com transtorno de personalidade borderline, isso se dá muito em função de uma carência, de um desejo muito forte de ser querida e aceita e de pertencer a esse universo das interações sociais. O que acontece, porém, é que a pessoa, o que acontece é que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, essa é uma neurodivergência caracterizada necessariamente pelas relações instáveis. Autistas também podem ter relações instáveis, gente? Mas isso vai por outros motivos, seja por uma rigidez de pensamento, seja por uma certa dificuldade de ler o outro. Não é pelo mesmo motivo de uma pessoa borderline que tem essa instabilidade mesmo, essa dificuldade de manter algo próximo com as outras pessoas. Eu confesso que eu já tive em determinado momento na minha vida o diagnóstico, depois da transição para a mulher, eu tive o diagnóstico de transtorno borderline além do autismo, mas o médico disse que as pessoas borderlines, elas não costumam ser tão funcionais quanto eu. Então é como se eu tivesse um pouco de tudo aquilo que configura o borderline, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito sutil, então que não tem o mesmo impacto, porque geralmente pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas têm consequências até mais fortes do que as pessoas autistas geralmente. Elas têm histórico de suicídio, de alcoolismo, muitas vezes, para tentar lidar com toda esses desafios, Além disso, elas têm também sintomas psicóticos, que podem ser tanto ouvir vozes, por exemplo, como acontece com a esquizofrenia, mas também uma certa desorganização no discurso. Então, provavelmente, o meu diagnóstico de borderline é explicado pelo fato de que eu sou uma autista
e tenho essas atitudes de uma pessoa borderline, mas por outros motivos e, portanto, preciso de uma outra intervenção, uma intervenção focada no autismo no feminino. E essa questão do feminino, aliás, eu estou ressaltando ela tanto, e ela é tão importante justamente porque, geralmente, os profissionais de saúde, ainda enviesados, eles acabam tendo aquele estereótipo que é social, então, né, ninguém fica livre de um estereótipo assim tão facilmente, mesmo que a pessoa estude para ficar livre disso, de que as pessoas borderlines, aliás, que as mulheres são histéricas, né? Então elas teriam mais essa questão de instabilidade, de nervosismo, e os homens, que até o nervosismo é até valorizado muitas vezes, eles são vistos como excêntricos, autistas. Então até essa questão de gênero é outra coisa que dá muito pano para manga. Mas o que a gente precisa sair desse vídeo sabendo é que, primeiro, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, então os sintomas, ou as características, melhor dizendo, aparecem desde a primeira infância. Então é necessário ter uma investigação nesse sentido, e também que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, esses sintomas começam a aparecer e se agravar mais na fase adulta. Então é importante ter tudo isso em mente para a gente saber que todo mundo, né, na verdade, foi feito para brilhar, para ser feliz. Então, se você é borderline, se você é autista, você só precisa de um cuidado e de um suporte para ter qualidade de vida, ser feliz. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!